Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que não tem levado em conta as nossas fraquezas, não tem levado em conta as nossas misérias, a nossa fé tão pequena, e tem nos dado a oportunidade de conhecermos a Ele enquanto estamos vivos, né? Porque a Bíblia fala que o dia é hoje, e hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, trazidos por Ele, ouvindo a palavra dEle, ouvindo louvores. E você que um dia ouvir esse culto, você pode ter certeza que naquele momento Deus estará falando com você, tentando te dar um maior conhecimento dele, porque Deus fala que por falta de conhecimento o povo dele é levado cativo, ou seja, a pessoa acredita em Deus, ela tem fé, mas como ela não tem o conhecimento de Deus, ela acaba sendo enganada pelo homem, enganada por tradições, pela religião, e acaba achando que está servindo a Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. Por quê? Porque não busca o conhecimento de Deus, que só pode ser encontrado através da leitura da Bíblia. Irmãos, nós temos um defeito muito grave, porque, na verdade, todos os dias a gente tem medo de morrer. Nós somos medrosos. A gente sempre está com medo de alguma coisa acontecer com a gente morrer. Mas, por outro lado, mesmo sendo chamados por Deus e tendo a oportunidade de nos prepararmos para vivermos com Deus eternamente, ou seja, para ressuscitarmos, nós não temos força para fazer isso. As pessoas que servem a mentira, as pessoas que servem a religião, as pessoas que servem os demônios, elas fazem qualquer tipo de sacrifício, de esforço. E nós que temos a oportunidade de conhecermos a Deus, que temos uma Bíblia na nossa mão, que acreditamos na Bíblia, temos dificuldade de ler a Bíblia, temos dificuldade de amar a Bíblia, temos dificuldade de aceitar o que está escrito na Bíblia. Eu vejo pessoas com um conhecimento aí enorme de política, geopolítica, de história, de algumas profissões, pessoas estudiosas, pessoas que professam, que acreditam em Deus de verdade, que oram, que rezam, que fazem até jejum, mas elas não andam conforme está escrito na Bíblia. E veja bem que é um livro só um livrinho, elas não conseguem andar conforme o que está escrito na Bíblia. E aqui, por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 20, por exemplo, a palavra do Senhor diz aqui: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suporta com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição,
Nós temos aqui, irmãos, um exemplo que Deus está deixando claro, que quem somos nós para replicarmos ou para contendermos com Deus. Tem pessoas que olham para determinadas situações e colocam Deus em xeque. Tem pessoas que dizem que têm uma vida com Deus, mas elas têm um desejo, um sonho, um propósito, e ela coloca aquilo ali em oração, coloca na presença de Deus, e se não der certo, ela fica com raiva de Deus. Ela não consegue entender que com Deus é só vitória. Com Deus não tem derrota. Ah, mas eu estava pedindo a Deus que eu queria realizar aquele sonho e deu tudo errado. Eu tinha certeza que Deus ia realizar meu desejo, eu tinha certeza que Deus estava comigo e deu tudo errado. Irmão, se deu errado é porque deu certo. Se você crê em Deus de verdade, se você tem fé que Deus, ele tem poder para governar este mundo, para governar até sobre os pássaros, sobre os animais, sobre as bactérias, os vírus, as células, o poder para criar uma vida. Se você crê nesse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, se você crê nesse Deus, e você agora usa a sua fé segundo a palavra de Deus, quando Deus fala para você deixar que é Ele que vai fazer, é Ele que vai lutar por você, é Ele que vai te dar a vitória, se você crê, por isso que Jesus falou, você tem que crer. Se você crê, mesmo não acontecendo aquilo que você sonhou, aquilo que você desejou, é porque você teve uma vitória. Isso é complicado para entender, irmãos. Deus quer o melhor para nós, o melhor. Agora, não se esqueça que a Bíblia mostra claramente os filhos de Deus e os filhos do mundo. A Bíblia mostra claramente a diferença entre aquele que luta todos os dias para fazer a vontade de Deus, para andar conforme o projeto de Deus, para andar conforme a Bíblia, e aqueles que querem andar atrás de homens, atrás de religiões, atrás de filosofias, atrás de tradições. Deus sempre deixou claro isso. Aqui, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Em todo lugar, a todos os homens, Deus não faz diferença entre pessoas, que se arrependam de quê? De andarem contra a palavra de Deus, de andarem contra o projeto de Deus. É isso. Porque enquanto você andar conforme o seu pensamento, você andar conforme o pensamento dos outros, ou conforme os rudimentos desse mundo, os pensamentos desse mundo, você estará andando contra Deus. E continua aqui: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, irmãos, nós seremos julgados, e julgados com a justiça de Deus. Essa ilusão que você não precisa de fazer nada, que você será salvo pela graça, que você tem muita coisa importante na sua vida, que você não precisa de ter tempo para Deus, você não precisa de amar a Deus, você não precisa de exercer sua fé, você não precisa de fazer a vontade de Deus. Não acredita nessa ilusão.
aqui no livro de Judas, no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha aqui, está claro aqui no Novo Testamento, falando sobre aquele povo que Deus escolheu, tirou de uma escravidão de mais de 400 anos, e Deus andou com eles, Deus deu comida, Deus deu água, Deus abençoou, Deus deu riquezas, Deus deu terras. Mas o que aconteceu? Leia lá no livro de Êxodo que você vai ver. É uma história real. Essa história da vida do homem, por quê? Porque o homem é um projeto de Deus. Você tem que assumir isso. Ou você crê ou você não crê. E se você crê, irmãos, não importa o tamanho da sua fé, o que Deus quer dizer para você, que você tem que começar a usar a sua fé. E como que você usa a sua fé? Em todo tempo, em todo lugar. Porque Jesus fala assim, olha, quem é fiel no máximo, quem é fiel no mínimo, é fiel no máximo. Eu vejo muitas pessoas que não entenderam ainda o que é a fé. As pessoas já acham que fé é pensamento positivo. Não é nada disso. Fé é na palavra de Deus, fé é em Jesus, né? A fé é em Jesus. Você tem que crer que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Salvador, é Ele que tem que governar a sua vida. Os teus pensamentos, eles precisam de estar abaixo dos pensamentos de Jesus. Você tem sempre que passar os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus desejos, pelo filtro da palavra de Deus. Por isso que tem a oração. A oração não é para você ficar rezando, pedindo as coisas para Deus, não. A oração é para você, naquele momento que você vai falar com Deus, você abrir o seu coração, você revisar as suas atitudes no seu dia a dia, o seu gênio, os seus desejos, seu coração enganoso, fazer uma análise perante Deus ali e pedir a Deus para que você consiga fazer a vontade de Deus. Jesus deixou explícito isso, deixou claro isso, quando Ele te dá a forma como você deve orar na oração do Pai Nosso, que muitas pessoas acham que é uma reza. Aquilo não é uma reza, é uma maneira como você deve se dirigir a Deus. Então, irmãos, a fé é em Jesus, a fé é na palavra de Deus, é na Bíblia. E o que Deus fala para Josué? Esforça-te e tenha bom ânimo. É para você se esforçar. Esforçar contra quê? Contra os pensamentos negativos que há em você. Em todo mundo, irmãos, todo ser humano tem pensamento negativo. Todo ser humano é crítico. Todo ser humano é ansioso. Agora a pessoa tem uma ansiedadezinha, vai no médico e fala, você está com a síndrome de não sei o quê. Entendeu? Inventa uma síndrome para você lá e você fica feliz que agora você é doente. Então, está tudo resolvido. Entendeu? Deus não te chama para isso, não. Deus não chama covarde, não. Olha a eleição que Deus faz das pessoas aqui, Abraão, Moisés, Gideão. Olha a história de Gideão. Quando o anjo chega para ele, ele fala, mas eu não tenho condição, não. Eu sou... A minha família é a família mais simples aqui, mais pobre, eu não sou ninguém. Você acha que você tem uma Bíblia por quê? Porque Deus olhou para você assim como Ele olhou para Gideão. E Ele te chamou para ser valente, porque Ele vai estar com você. Se você crer, Deus vai estar com você. Quando? Em todo tempo, em todo lugar, 24 horas por dia, o Senhor estará contigo. Até nos teus sonhos, o Senhor estará com você.
Agora você que tem que aceitar. Você que tem que aceitar. Com Deus é casamento, irmãos. Quando você casa com uma pessoa, não é para você viver todos os dias com ela. Ou você casa com alguém para você viver separado. Com Deus é casamento. Então, por que Deus fala que você tem que escrever a palavra dele no seu coração? Porque a Bíblia, os versículos bíblicos, eles têm que estar constantemente no seu pensamento para poder te orientar, para poder fazer com que você faça a vontade de Deus e não a sua. Porque se deixar, irmãos, se deixar, a gente mesmo se destrói. Não é os outros que vão nos destruir, não. Muitas pessoas estão olhando para o mundo e olhando para um mundo apocalíptico, um mundo que não tem mais conserto, um mundo que não tem mais jeito, um mundo que todo mundo está ruim, ninguém mais presta, ninguém mais prestará. Esse pensamento está errado. Nós temos que olhar para o mundo com o olhar de Cristo, um olhar de misericórdia, com um olhar de alegria, com um olhar de felicidade, porque aquele que anda com Deus, não importa a direção que o mundo está andando, o que importa é a direção que você está andando. Você está com foco em quê? Você está indo para onde? É isso. Nós, cristãos, caminhamos para o futuro. Para nós não há morte. Para nós não há destruição, para nós não há derrota. Para aquele que crê em Deus, não existe derrota. Não existe. E é por isso que você tem que entender que a nossa fé tem que ser no Deus que está na Bíblia. Quando você crê naquilo que é fora da palavra de Deus, a sua fé vai ser material. A nossa fé, ela é espiritual. Entendeu? Você tem que buscar a presença de Deus na sua vida. Não é você ir em uma igreja ou ficar rezando, achando que Deus vai ter que fazer a sua vontade, ou que Deus está errado, ficar julgando Deus, como nós lemos aqui, ficar questionando Deus. As pessoas ficam questionando Deus. Deus é a pessoa mais perfeita que existe no universo, a pessoa mais maravilhosa, que tem um amor mais incrível. Você lê ali, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, olha a descrição daquele amor. Você que se acha sabido, você que fica julgando a Deus, você que tem pensamentos pequenos, você consegue, por exemplo, ter por alguém ou por algo aqui na terra aquele amor que está descrito em 1 Coríntios capítulo 13? Não tem. Por que você não tem? Porque o seu relacionamento com Deus é materialista. O seu relacionamento com Deus é com um Deus que ele não existe. Porque o Deus da Bíblia, ele é um Deus maravilhoso. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas o amor verdadeiro, o amor sincero, o amor puro, o amor fiel, o amor justo. Ora, se Deus é amor, ele tem que ser justo. Onde já se viu o amor injusto? Quem quer ser amado injustamente? Você quer que a pessoa que você ama e que ela diz que te ama, ela te traia? Amor injusto? Que ela te trate mal? Claro que não. A partir do momento que a palavra é literal, que diz que Deus é amor, é porque ele é justo, ele é perfeito, ele é santo, ele é limpo, ele é fiel, ele é honesto. Esse Deus que você tem que admitir que ele é a pessoa mais poderosa do universo, porque se você não admitir, você fica servindo a um Deus pequeno, um Deus que não pode, entendeu? Tanto é que na hora da dificuldade, na hora de qualquer problema, você recorre a quem? A sua força, ou a um santo.
uma imagem, recorre a um sacerdote, como se Deus não pudesse ir na sua casa, como se você não pudesse falar diretamente com Deus. Por que você está fazendo isso? Porque você é cego, você não aceita a palavra de Deus, você não aceita o que está escrito na Bíblia, você acha que vai ser transformado pelo seu próprio eu acho, ou por aquilo que o homem diz. Você vai ser transformado pela Bíblia, a Bíblia pela qual Jesus morreu. É o livro mais importante que tem na terra, é o projeto mais importante que tem na terra, é esse aqui. Esse é o maior tesouro que tem na terra. Não tem como você conhecer a Deus, não tem como você ser transformado se você não amar essa palavra, se você não meditar nessa palavra, como Deus falou para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite. As pessoas estão achando que a Bíblia é um livro de religião. Eu vejo as pessoas falando e acham que a Bíblia é de alguma igreja. A Bíblia é um livro traduzido em mais de 2.700 línguas, que está no mundo inteiro, e que se você um dia colocou a mão em um, é porque Deus te deu, não foi nem um homem. Se dependesse do homem, não existia Bíblia na terra. Porque o que o homem quer é te enganar, é mentir para você, é te iludir, para te escravizar. É isso que o homem quer de você. Por isso que Deus te dá uma Bíblia, para você ser livre. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, qual é a verdade? João 17,17, a verdade é a palavra de Deus, é o que está escrito aqui, irmão. Fora disso, esquece. Esquece, fora disso é conversa do homem, é conversa de religião, não vai te levar a lugar nenhum. Abre o teu coração, fala com Deus, abre o teu coração, deixa Deus tocar no seu coração, seja sincero. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus governa. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos, é você, Deus quer te salvar. Deus quer te salvar, Deus quer ter um relacionamento de amor puro, sincero com você, de amizade verdadeira. E além de tudo, Deus ainda quer te levar para um mundo perfeito, que está descrito aqui na Bíblia claramente. Mas o que você faz? Você fica com um pensamentozinho desse tamanhozinho assim, ó, com um pensamento pequeno, pensamento miserável, pensamento mundano. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que você tem que amar a Deus de todo o teu coração. É de todo o teu coração. Se você não está conseguindo, você tem que lutar. Tem que lutar. Nós estamos lendo aqui, irmãos, o livro de Números, no capítulo 13 em diante. Livro de Números, capítulo 13, diz a palavra do Senhor assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, que depois será chamado de Josué; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofze; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque;
Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Irmãos, olha aqui, muitas pessoas, quando vão ler a Bíblia, como as igrejas, que os pastores, os sacerdotes, que são apenas professores, que deveriam ensinar para eles o que é correto, você imagina um professor de medicina que não ensina medicina para os outros. Que, então, você vai formar em medicina, você vai ler livro de engenharia. Né? Uma coisa totalmente sem lógica. Quem deveria ensinar para você que a Bíblia foi escrita por Deus e ela não foi feita para você entender, ela foi feita para você ler. Porque se Deus escreveu assim, é para você ler assim, e da primeira página até a última. Não é? E as pessoas ficam aí questionando a Bíblia, fazendo livros e livros, talmudes, para poder te dar uma explicação da Bíblia. Não precisa, meu irmão. Se a Bíblia está na sua língua e você sabe ler, é só para você ler. Aquilo que Deus achar que você tem que entender, está bom. O que você não precisar de entender, se for uma necessidade, Deus te dará um entendimento. Tanto é que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, Deus deixa claro, aquilo que está revelado nas Escrituras é para o homem, aquilo que está oculto é para Deus. Então a Bíblia é para você ler. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade quando chegava na parte da genealogia, como nós lemos aqui. Parece que você num culto não pode ler isso, porque é muito chato. Não é? Chato é você não ter conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu entendo que uma das coisas mais importantes da Bíblia aqui são as genealogias, porque a genealogia vai mostrar para você muitas vezes, através da sua genética, através dos seus antepassados, que ali havia muitas coisas que você herdou que não prestam, que não servem para você. Você herdou coisas boas, mas você também herdou coisas ruins. E Deus te chama para matar o que é ruim. Se você não enxergar o que é ruim, como que você vai consertar? Por isso que tem a genealogia. Já começa lá com os descendentes de Caim, depois vem Sem, Cão e Jafé, os descendentes de Jacó, né? As 12 tribos de Jacó. Então, isso tudo é para exemplo nosso, entendeu? Para a nossa evolução, nosso entendimento do mundo. Versículo 17: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. E chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Irmãos, para você entender a importância do que a gente está falando aqui, Deus, quando manda separar essas pessoas de diferentes gênios, diferentes sentimentos, né? Até diferentes culturas, porque eram tribos diferentes, mas eram já líderes, né?
e que manda eles espiar a terra, Deus conhecia a terra foi feita por Deus, né? Deus sabia tudo. Por que Deus manda eles ir? Muitas vezes, irmãos, Deus não está lá de dedo assim. Deus pode tirar você da cárcere, como tirou José, e fazer de você governador, fazer de você a pessoa mais importante da terra, porque Deus tem todo o poder. Mas, às vezes, Ele pode também deixar você anos, como José ficou na escravidão, injustamente num cárcere, porque José, para chegar a ser governador, ele precisava de ser transformado, ele precisava de ser preparado. Então, por isso que eu digo para você, ou você crê ou você não crê, irmão, porque se você crê, entenda uma coisa, aprenda a começar a exercer a sua fé, na sua casa, na hora que você acorda, no seu trabalho, no dia a dia, no trânsito. Comece a se alegrar porque você crê em Deus. Comece a medir o tamanho do Deus que você está crendo. Ou você vai crer no Deus da Bíblia, que é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, ou você vai acreditar num Deus pequenininho, criado pelo homem, pelo seu pensamento. E entenda bem que esse projeto aqui, a palavra de Deus, ela é para você. Não é para outro, não é para o pastor, não é para o padre. A palavra de Deus, a Bíblia, é para você. Tudo o que está escrito aqui é para você, é para exemplo para você. As bênçãos são para você, as maldições são para você. Se você andar conforme Deus quer, você será abençoado e ninguém vai poder te parar, ninguém vai poder te prejudicar. Como a palavra do Senhor diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e ninguém poderá te tocar, irmão, se você crê. Se você crê. Muitas coisas Deus vai deixar você fazer. Só que você tem que aprender a fazer com fé. Crendo que o Senhor estará contigo, não importa, irmão, se o teu sonho era você chegar no paraíso, aí de repente, quando você vê, você está no meio do deserto. Ou se você, por exemplo, vai nadar numa lagoa maravilhosa e quando você vê a água está te afogando. Não importa, a palavra do Senhor diz, se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Ora, você não crê nessa palavra? Que tipo de cristão você é? Você com Deus, meu irmão, você é a pessoa mais poderosa aqui da terra, você é a pessoa inabalável, você é a pessoa mais forte. Então, você tem que se alegrar. E diz aqui no versículo 26, né? 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. E então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Isso é fé, irmãos. Aquele que acredita no Deus criado pelo homem, aquele que acredita no Deus criado pelo seu próprio pensamento, ele vai olhar, vai ver um obstáculo. O casamento dele não vai dar certo, porque ele só vai ver defeito no outro. O trabalho dele não vai dar certo, porque ele só vai ver defeito nos outros. Tudo é problemático, tudo é defeituoso, só ele que é certo. Ele vai arrumar qualquer tipo de desculpa.
para justificar que ele está certo. Ele vai olhar para a circunstância, ele vai olhar para a aparência, para justificar que ele está certo. E aqui é o que o pessoal está fazendo. Mas se foi Deus que mandou, o que Caleb está acreditando? Em Deus. Ah, mas tem gigante, não importa. O meu Deus é grande. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Você vai ver uma referência aqui no livro de Números, capítulo 32, versículo 9, livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28, livro de Josué, capítulo 14, versículo 8. Olha aqui, irmãos, olha aqui que eles estão dizendo: nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Faça uma análise da sua vida, do seu dia. O inimigo muitas vezes coloca um pensamento em você, o teu coração enganoso, o teu gênio. Nós estamos falando aqui de descendência genética, o teu gênio coloca aquele pensamento em você, coloca uma barreira, coloca uma dificuldade, coloca uma pedra de tropeço, e você arranja um jeito de dizer que aquilo ali é certo. Por quê? Porque você não usa a fé em Deus, você não crê que realmente Deus é contigo. Nós não somos chamados para ter pensamento negativo, irmãos. Nós não somos chamados para ver obstáculo. Nós não somos chamados para vermos a derrota. Com Deus é só vitória. Ainda que você morra, é vitória. Porque com Deus você vai ser ressuscitado. Ou você crê ou você não crê. Essa é a verdade. Estava falando esses dias para uma pessoa que fica às vezes pensando em ser ateu. Meu irmão, você só vai encontrar Deus através da matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Isso é real. Isso é real. Pode chamar um japonês, um chinês, um alemão, um brasileiro, que não tem como ele dizer que 2 mais 2 não é igual a 4. Isso é verdade. Você vai encontrar Deus através da verdade, não através de conversa fiada, de sentimentalismo, de fingimento, de mentira, de invenção do homem, de filosofia de homem. Esquece isso daí, irmão. Você vai encontrar Deus através dessa palavra, que é a verdadeira palavra de Deus. Quando você lê ela mesmo, com afinco, com vontade, com desejo, com esforço, você vai conhecer o verdadeiro Deus. E diz aqui no versículo 32: e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. No capítulo 14, no próximo culto, vocês vão ver o desfecho dessa história, e vocês vão entender a diferença entre você crer em Deus, no Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, no Deus de Moisés, no Deus de Josué, e aqueles que acreditam nos deuses criados pelo homem. Você vai ver essa diferença. E você vai ver o quanto é importante você buscar o conhecimento de Deus, buscar conhecer a Deus. Amém, irmãos?